lugar, ó Pai. Nós te damos total liberdade, Espírito Santo. Tens total liberdade aqui, Deus. Obrigado. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Que essa seja uma noite marcante em nossas vidas, Pai. Que as palavras liberadas nesse ambiente não sejam palavras carnais, humanas, através da nossa mentalidade, através dos nossos sentimentos, mas que sejam palavras direcionadas pelo Teu Espírito Santo. Nos use essa noite, ó Deus, não só para liberar, mas para receber palavras. Não é sobre quem está aqui em cima, é sobre as pessoas que estão aqui também. Enquanto está tendo uma ministração, elas podem ser tocadas a profetizar para a vida do lado. Enquanto está tendo uma ministração aqui, elas podem ser conduzidas a liberar uma cura sobre a pessoa que está atrás delas. Te damos liberdade nesse lugar, ó Pai, a casa é Tua, Deus. Tens total liberdade aqui. É tudo Teu, tudo Teu, tudo Teu, Jesus. Conduza, ó Pai, esse culto. Nos tire de todo script, de toda liturgia. O culto é para o Senhor. O culto é Teu, Pai. Tens total liberdade aqui, Espírito Santo. Total liberdade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aleluia. Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez, gente. Tem alguém melhor para cuidar de tudo que é seu do que quem te criou, do que aquele que te conhece, do que aquele que criou os céus e a terra? Tem alguém que te conhece melhor que ele? Hoje, teria alguém melhor para você falar: está aqui, Pai, tudo que eu tenho. Assim como nós falamos, não diz respeito a finanças, de verdade, Deus não precisa do seu dinheiro. O céu, as ruas são de ouro, é cheio de pedras preciosas. Ele precisa do seu coração. Tem alguém melhor do que Ele para você entregar a sua vida essa noite? Para você entregar suas dificuldades, para você entregar suas incertezas, para você entregar toda dúvida que está pairando sobre a sua vida. Aquele que é a certeza, aquele que é a própria palavra. Entregue tudo diante dele essa noite. Amém? Gente, queria começar com um texto que falou muito comigo nos últimos dias. Está lá em Romanos 15, do 17 ao 19. Romanos 15, do 17 ao 19. Quando eu fui convidado pelo pastor Neto para estar trazendo a palavra nessa noite, eu me senti realmente muito honrado, muito privilegiado. Para quem não sabe, eu e a minha esposa Elisa, levanta a mão, amor, essa maravilhosa, a gente está à frente do Legacy, que é o Ministério de Jovens aqui da igreja, onde a gente tem os nossos cultos no sábado. Tem sido bênção, mas palavra definitiva da noite de domingo é a primeira vez que eu estou trazendo, e eu senti o quanto isso é de uma grande responsabilidade, porque aqui a gente não está brincando de ser igreja. O microfone tem tanto peso aqui como tem lá fora. Então não é sobre o que a gente vive aqui dentro, é mais sobre o que você vive lá fora. Então não é sobre o peso que eu estou carregando aqui hoje de estar trazendo essa palavra, mas é sobre o que a gente tenta viver diariamente. E o Espírito Santo me conduziu realmente mostrando que não era sobre mim, não era sobre o Neto, não era sobre a ação, sobre essa igreja, mas era sobre ele. Isso aqui é tudo dele, assim como a gente acabou de cantar. A noite é dele, o culto é dele, é para ele. E quando ele trouxe esse capítulo e esse versículo para mim, eu senti muito forte a respeito de um tema que fala a respeito de revolução sobrenatural. E é o que nós vamos falar essa noite. Uma revolução sobrenatural. Eu quero que vocês abram lá, em Romanos, para a gente dar início. Vamos lá. Romanos 15, do 17 ao 19. Portanto, eu me glorio em Cristo Jesus, em meu serviço a Deus. Pode passar, por favor? Não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meio do intermédio em palavra e em ação, a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus.
pelo poder de sinais e maravilhas e por meio do poder do Espírito de Deus, assim, desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, proclamarei plenamente o Evangelho de Cristo. Aqui fala claramente que é por meio do Espírito de Deus. Mas é por meio do Espírito de Deus que acontecem milagres, maravilhas. Mas não é só sobre bênçãos, não é só sobre a gente ver essas manifestações da glória de Deus. É sobre o convite dele para você, de fazer parte disso. Você já parou para pensar que Deus, ele criou tudo falando? Você acha que ele precisaria de você para fazer alguma coisa? Mas ele te convida a fazer parte disso, a testemunhar e ser testemunha dele diariamente. Isso falou tão forte comigo essa semana sobre a gente realmente ser testemunha de Deus. E essa noite eu quero realmente te encorajar a sair daqui doido para falar de Jesus. Doido, falar assim, cara, eu quero falar de Jesus para todo mundo. Se você não sabe falar inglês, que Deus te use para falar um portunhês de uma forma que a pessoa vai entender. Você pode até não entender o que você está falando, mas em nome de Jesus a pessoa vai ser tocada. Amém? E cara, é tão forte a presença de Deus porque Ele nos conduz de uma forma que a gente jamais imaginou ser conduzido. E Ele nos convida realmente para sermos sal aqui nessa terra, assim como fala na palavra. E o sal, não sei se você sabe, ele gera sede. Ele tem esse poder de gerar sede. Você sabia que através da sua vida, através de você testemunhar o que Jesus faz em você, você vai poder gerar sede na vida das pessoas? Você vai poder gerar realmente um realce, um apetite ali por algo mais especial, que talvez quem está em volta de você ainda não está vivendo. Teve um certo dia que eu estava no meu trabalho e, gente, eu tento falar de Jesus em toda oportunidade que eu tenho, de verdade, toda. E a gente caminhando no parque com os cachorros, eu sou dog walker, e tinha um amigo meu comigo, e eu comecei a testemunhar para ele de um milagre que Deus tinha feito na minha vida, e de outro, e do nada ele virou para mim, ele me parou assim, no sinal, falou, cara, por que você está vivendo um milagre e eu não? Eu quero isso também, pô. Falou desse jeito para mim. E eu lembro que aquilo lá me confrontou, e eu realmente pensei, sim Deus, por quê? Está disponível para todos. Qual a sua vontade de viver o que Deus tem para a sua vida? Qual a sua sede e determinação para alcançar o que já está disponível para você? O quanto de fome e sede Deus tem gerado em você e você tem alimentado. Porque tem uma medida de fome e sede em cada um de nós, mas que depende da gente buscar ser saciado pela presença dEle. E depois desse dia, realmente ficou marcado a vida dele para mim. Porque ele foi uma das pessoas que veio para os nossos cultos. Infelizmente ele ainda não tem uma escala de horário que permite ele vir nos domingos, mas ele tem vindo nos nossos cultos de sábado. E ele foi uma das primeiras pessoas do meu trabalho, das quase 8 pessoas lá que aceitaram Jesus. E se você for ver os bastidores do currículo dele, ele era um traficante no Brasil, ele era um ladrão de moto e de outras coisinhas mais. E ver que hoje ele é uma nova pessoa. Ver que hoje, quando eu converso com ele, ele tem uma mentalidade transformada. Ver que hoje, quando eu falo com ele, eu vejo ele dando conselho e encorajando outras pessoas a também buscarem mais esse Deus. Nós temos poder de gerar isso nas pessoas. Sério, se eu fosse você, eu estava quase pulando aí, porque a gente está saqueando o inferno. Juntos. Não é sobre uma vida, é sobre quanta... Gente, imagina quem salvou o Billy Graham. Já parou para pensar nisso? Imagina quem salvou o Neto, a Sam. Imagina quem salvou você e quantas vidas você pode salvar. É sobre o impacto que você é capaz de fazer através do nome de Deus. Não tem nada mais poderoso que isso. Mas se você ainda não está entendendo, como aqui tem muito mineiro, eu vou falar bem mineirês. Bora testemunhar sobre esse trem, só. E por falar em testemunho, eu vou começar bem do começo aqui, gente. Nos últimos dias, a gente teve a oportunidade, eu, a Elisa, a Esté e a Paty, há mais ou menos umas 2 semanas, da gente fazer uma viagem para Buffalo. Uma cidadezinha aqui em Nova York, bem pertinho daqui, só 6 horas de distância, bem pertinho. E como foi precioso esse tempo? Porque nós fomos para lá por conta de uma conferência que chamava Power and Love, de um ministrante muito famoso aqui nos Estados Unidos principalmente, que chama Todd White. Se você não conhece, eu te encorajo a procurar um pouquinho dele. Ele foi um dos caras que faz parte da base
espiritual que eu tenho hoje. Porque ele começou a pregar dentro da minha casa, através do YouTube, coisas que eu nunca tinha escutado dentro de igreja nenhuma. E coisas que eu escuto aqui dentro dos nossos pastores. Só que a gente foi lá achando que a gente estava indo pela conferência. A gente foi lá achando que a gente estava indo pelo Todd White. Meu Deus do céu, Todd White. Mas não. Os momentos mais sobrenaturais que a gente viveu naquele ambiente, a gente foi para lá numa quinta-feira à noite, voltamos de lá no domingo de madrugada. Os momentos mais sobrenaturais que a gente viveu foi fora da conferência. Foi fora do templo. Foi fora da pregação dele. Foi dentro do carro. No tempo de mesa que a gente tinha, quando a gente estava tirando um momento para dividir o pão. Gente, de verdade, Deus pegou a gente e colocou a gente imerso na presença dele de uma forma que eu nunca tinha visto antes. Às 6 horas, daqui até lá, desde a hora que entramos todos no carro, todos os momentos de refeição, todos os momentos que a gente estava junto dentro do quarto de hotel, todos os segundos da viagem, a gente não falou de nada a não ser de Deus. Nada. Não teve um assunto que eu consigo me lembrar que fosse alguma coisa que não fosse relacionada a Deus. Até as piadas, tudo que estava rolando no momento, era sobre Deus. E isso me deixou muito encantado. Porque quando a gente estava lá, era uma igreja americana, a maioria das pessoas lá eram americanos, a gente não chegou a encontrar nenhum brasileiro lá praticamente. E eu fui direcionado em um certo momento a tirar os meus sapatos e colocar lá no púlpito, durante um momento de louvor. E eu falei, pô Deus, lá na nossa igreja é uma coisa, né? Mas aqui nessa igreja americana, não tem ninguém descalço aqui não. Fica difícil, né, fazer uma coisa dessa. Aqui rapidinho todo mundo tá tirando sapato, gente. Você tá na casa do seu pai. E quando eu tava lá, eu falei, nossa Deus. Aí a Elisa, você tem que casar com alguém que é mais crente que você, tá, gente? Porque aí quando você ficar na dúvida se é o Espírito Santo ou não, a pessoa te encoraja. Aí eu virei pra Elisa, na hora que eu olhei pra ela assim, eu falei, amor. Aí ela, não, o que você vai fazer? Aí ela já fez assim, já colocou a mão na cara. Eu falei, amor, eu estou sentindo de Deus de ir lá na frente. Aí ela, meu Deus do céu. E de colocar o sapato lá no púlpito. Aí ela, é de Deus? Aí eu, sim. Ela, então vai, eu vou lá com você. Eu tirei meu sapato lá mesmo, a gente foi junto. E na hora que eu coloquei o sapato lá, nada de sobrenatural aconteceu, gente. Ninguém chegou para orar para mim. Antes que você ache que saí de lá com todos os dons do mundo, não. Só deixei meu sapato lá. E enquanto eu estava ajoelhado, colocando meus sapatos lá, o Espírito Santo começou a ministrar tão grande dentro de mim. Ele começou a falar, quantas pessoas na Bíblia correram atrás do seu milagre? Se dependesse desse ato seu, para você atingir hoje milagres e maravilhas que você ainda não atingiu, você não faria? E aquilo me confrontou muito, porque a gente tem que estar sensível ao que o Espírito Santo está falando. A gente tem que estar sensível ao direcionamento dele. E naquele momento aquilo lá valeria muito mais do que qualquer pastor chegar e colocar a mão em mim e liberar uma palavra profética. Aquilo lá valeu toda a minha viagem, porque eu entendi que eu não estava lá por conta de uma conferência, de um pregador ou nada do tipo. Eu estava lá por conta de mais de Deus. E como a gente foi cheio e encorajado naquele ambiente. A gente saiu de lá, nos intervalos, ele sempre encorajava a gente a almoçar, ou ter um break de café, e enquanto a gente está lá, a gente orar por pessoas. Só que, gente, eu não sou tão extrovertido assim, não. Pro D'Amigo, o nosso amigo querido que pregou aqui de manhã, para ele é easy. Ele chega em qualquer um, mano, e puxa um papo. Agora, para mim, eu tenho um pouquinho mais de dificuldade. Deus está tratando isso em mim, amém. Mas eu lembro que ele deu uma dica que eu falei, cara, isso é sensacional. Ele falou assim, cara, você está no restaurante, chega no garçom que está te servindo e fala para ele, fala, pô, você trabalha demais, você corre de um lado para o outro o dia todo. Você deve estar sentindo alguma dor nessas pernas, não é possível que você não sente uma dor no corpo que seja. Na hora que ele falar, você vai ter a liberdade de levar uma palavra, uma cura para ele. E às vezes se ele não está sentindo nada, libere um God bless you. Para quem não sabe é Deus te abençoe. Libere um Jesus love you. Sim, Jesus te ama. Isso é tão transformador, gente, que já faz um tempo que a gente está aqui morando em Nova York há 2 anos e meio. E uma das coisas que eu sempre vejo a galera falando na rua quando vai despedir é have a good one, tenha um bom dia. E eu comecei a falar have a blessed one, have a blessed day, God bless you. Só que eu não sabia o poder que essas palavras teriam. E eu comecei a ver transformações dentro de elevadores, eu comecei a ver transformações em portarias de prédios.
Eu convivo muito com doormans em vários prédios daqui de Nova York. E eu comecei a ver o quanto estava fazendo diferença. Porque quando eu fiquei um tempo sem passar num prédio, que eu sempre passava lá e sempre falava, God bless you, thank you very much. Eu passei na porta, o cara me gritou, oh, God bless you. Eu falei, que isso? Amém, amém. E um outro, que eu estava conversando esses dias, ele também é cristão. E depois de eu tanto falar God bless you para ele, ele começou a falar para mim também, a gente começou a trocar uma ideia, ele está numa igreja hispana aqui pertinho, em nome de Jesus a gente vai trazer ele para cá, para ministrar a nossa igreja louvor também, ele também é cantor. Em nome de Jesus vamos ter ministrações em espanhol aqui, gente. Essa igreja é uma igreja para as nações. Não limite essa casa, não limite Deus. E eu estava limitando Deus nessa viagem nossa. Eu comecei a ver a transformação que Ele tinha ainda para nossas vidas. E como isso foi lindo, porque não se limitou à viagem. O pós-viagem foi muito intenso, porque eu cheguei aqui doido para falar assim, cara, quero curar, quero revelar a glória de Deus, quero profetizar, Deus, mais. Só que eu não queria fazer nada por emoção. Nada que fosse algo que eu tivesse realmente sentindo de mim, mas que eu fosse conduzido por Deus. E na segunda-feira, praticamente no primeiro período do meu trabalho, eu tive a oportunidade, estava conversando e uma menina chegou em mim, ela trabalha com a gente, e ela falou assim, cara, como é que foi sua viagem? Me conta como é que foi sua viagem. Aí ela falou assim, não, mas antes de eu te contar, deixa eu te falar uma coisa. Cara, estou sentindo tanta dor nas costas. Eu não sei se eu já te falei, mas eu nasci com uma perna que ela é um pouco mais curta que a outra. Ela tem uma diferença de poucos centímetros. Na verdade tinha, eu fiz fisioterapia com o tempo e hoje ela está de milímetros. Mas eu ainda sinto tanta dor nas costas diariamente por conta disso. Mas eu nem sei porque eu estou te falando isso. Me conta da sua viagem. Aí eu fiquei pensando, eu sei por que você está me falando. Um dos milagres que a gente viu lá, passando no telão, foi a respeito de o Todd White estar num aeroporto, ele encontrar 3 meninas e uma delas tinha esse problema. Ele orou por ela e nitidamente a perna dela ficava do mesmo tamanho da outra e ela foi curada. E depois de eu contar para ela, mais ou menos esse resumo do que eu contei para vocês, ela virou para mim e falou assim, você vai orar por mim hoje? Eu falei, amém, vamos sim. E eu orei por ela, pouco depois a gente já despediu, e no outro dia, numa terça-feira, ela me encontrou, ela falou assim, começa a orar pelo final de semana porque está com muita chuva e eu quero ir para a praia. Então começa a orar para não chover, sabe por quê? Porque você orou pela minha dor nas costas e ela curou. Aleluia. Aleluia. É Deus, gente. Eu fiquei pensando, talvez, quem ia ter orado por essa menina aqui se não tivesse sido Deus me colocando nesse lugar? E eu comecei a pensar, e se Ele tivesse me colocado e ainda assim eu tivesse recusado fazer isso por medo, por vergonha, por insegurança, por não me sentir preparado? Porque na boa, você acha que eu estou preparado para estar aqui agora? Se eu estivesse esperando estar preparado, eu nunca ia estar fazendo nada do que a gente está fazendo aqui. E eu vejo mesmo que é Deus que vai capacitando a gente, porque Ele vai gerando isso em nós. E eu não sei se você está achando ruim, mas a gente vai falar muito de testemunho hoje, gente. Porque testemunho edifica a fé. O testemunho, quando a gente está testemunhando sobre o que Deus já fez nas nossas vidas, isso te encoraja a viver mais disso também. Então, antes da gente começar aqui a pregar, porque eu ainda não comecei, a gente vai falar um pouquinho de alguns testemunhos. Porque eu voltei dessa viagem assim, eu quero mais, eu quero mais. E eu voltei numa segunda-feira, num domingo de madrugada, e nessa semana ia ser bênção demais, era domingo de Pentecostes, a igreja inteira de jejum, na outra semana ia ter 12 horas de oração, e eu, meu Deus, essa semana vai ser incrível, não perco nada. E na quarta-feira a gente veio para cá, teve um culto maravilhoso, maravilhoso. E nessa quarta, enquanto eu estava sentado bem ali no canto, tinha uma outra irmã sentada de cá, e eu senti de Deus de levantar e levar algo para ela, e era simplesmente levar, falando que Deus tirava o choro de tristeza dela e colocava um choro de alegria. E já fazia um tempo que a gente não conversava no particular, eu não sabia se ela estava passando por alguma coisa, eu não sabia nem se ia fazer sentido, mas eu senti muito claro de fazer isso. E no mesmo segundo eu levantei, atravessei, coloquei a mão nela e falei exatamente isso. Hoje, Deus tira seu choro de tristeza e coloca um choro de alegria, felicidade. E amém. Assim foi nessa quarta. Eu mal sabia que ela estava passando por dificuldades, mas eu vou concluir isso agorinha. Vou te deixar com um pouquinho de expectativa aí para você ouvir o final dessa história.
porque isso foi na quarta. No domingo, eu não sabia nada, ela não falou nada para mim. Chegou o domingo de Pentecostes, gente. Meu Deus do céu. Essa igreja é bênção todos os dias. Mas se você não veio no domingo de Pentecostes, ora para hoje ser igual. Porque foi lindo demais, gente. A gente emendou o culto da manhã com o culto da tarde. Você tem noção disso? Você tem noção que é um culto de 11 horas da manhã emendar com das 5? E a gente sai daqui, sei lá, quase meia-noite? Isso aqui tá, não vou dizer normal, mas isso aqui está virando quase padrão nosso. Está virando quase um hábito. Em nome de Jesus, vai virar de uma forma que não vai parar. A gente vai emendar o culto de domingo, no de quarta, no de sexta, no de sábado, e vai ficar aqui sem parar, porque a gente não vai conseguir sair da glória de Deus. A gente vai querer mais. Vão ter turnos de orações, turnos de milagres, de profecias, de curas e maravilhas de Deus. Em nome de Jesus eu creio. E esse domingo foi tão lindo. A gente estava aqui e um culto emendou no outro. Eu não sei nem o que aconteceu no da manhã, o que aconteceu na tarde mais, porque tudo misturou tudo. Mas eu lembro que em certo momento, eu estava lá atrás e eu estava de meia. Falei para vocês que aqui é um pouco normal, a gente está assim. E enquanto eu estava lá atrás de meia, eu senti, tira sua meia, porque esse lugar é santo. Eu nem pensei duas vezes. Tirei, olhei para o lado, meu tênis estava aqui, eu estava lá no fundo. Falei, meu Deus, o que eu vou fazer com essa meia suja agora? Coloquei no bolso. Amém. E vim aqui para frente. No que eu sentei no chão, o Neto já estava mais para lá que para cá. Eu sentei no chão, ele chegou no meu ouvido, no mesmo segundo quase. Só tem você descalço assim aqui. Sabe por que você está assim? Você está escutando Deus. Esse lugar é santo. Era a mesma coisa que eu tinha acabado de sentir no meu espírito. Não foi uma voz audível, não foi uma sensação. Eu simplesmente senti Ele tocando no meu espírito para fazer aquilo. Eu quero te encorajar a você ser mais impulsionado pelo teu Espírito Santo. Essa noite é uma noite de revolução espiritual. Esse é o tema da noite. Essa é uma noite onde eu quero pegar seu espírito e fazer assim, comece a ser mais direcionado pelo Espírito Santo. Porque essa experiência foi minha. Deus tem tantas para você e através de você. Pouco tempo antes disso, de eu tirar essa meia, eu cheguei num irmão muito querido aqui. E eu senti de falar também uma palavra para ele. Cheguei, falei. Enquanto eu estava falando, orando para ele assim de olhos fechados, eu senti de abrir os olhos. No que eu abri os olhos, eu só conseguia olhar para uma coisa. O crachá dele. E o crachá dele falava um nome dele muito grande assim, Paulo. E na hora eu virei para ele e falei assim, seu nome é Paulo. Você entendeu, né? Você pegou. Seu nome é Paulo. Você não está entendendo, irmão. Seu nome é Paulo, você entende quem foi Paulo. Você entende o alcance que ele teve e o alcance que você tem hoje, muito além do que ele podia fazer na época, é o que você pode fazer. Você está entendendo que seu nome é Paulo? Pois é. Passaram alguns minutos, horas. Eu falei isso bem baixinho para ele assim, só ele estava escutando, não tinha ninguém perto da gente. Depois que o Neto chegou e falou, esse trem de eu estar descalço, o Neto saiu de perto de mim e fez isso aqui, Paulo estava sentado bem aqui. Seu nome é Paulo. Ai, gente. Deus é muito engraçado. É muito massa, sério, é muito massa. Ele chegou, seu nome é Paulo, eu fiquei doido. Na hora que eu comecei a escutar aquilo, meu olho ficou desse tamanho. Aí na hora que ele saiu de lá, eu quase empurrei ele. Eu já cheguei, você tá entendendo que Deus está confirmando a sua vida? Seu nome é Paulo, velho. Seu nome é Paulo, mano. Foi tão lindo aquilo. Isso foi domingo, gente. Teve terça-feira ainda. Meu Deus. Terça-feira, 12 horas de oração. Cara, você tem noção disso? Uma igreja que fica 12 horas orando pela sua vida. 12 horas orando por mais de Deus. Foi tão especial. Tão especial. A gente começou aqui às 11 horas da manhã e era para ter terminado às 11 horas da noite. Passou um pouquinho. Nosso padrão, lembra? Mas como foi especial, e eu lembro que depois de eu ter vivido aquele domingo, eu falei, cara, ninguém chega naquela igreja antes de mim não, eu vou abrir aquela igreja, velho. Eu vou sair mais cedo do trabalho, eu vou chegar lá, aí de repente eu peguei um toró, uma chuva, velho, para vir para cá. Meu guarda-chuva todo estragado. Eu abria ele assim, ele já abriu ao contrário. Aí na hora que ventava, ele ficava certo de novo. Eu, amém, Deus, obrigado pelo vento. Mas cheguei aqui, aí na hora que eu olhei, a igreja escura, eu, ai Deus, obrigado, tô com muita fome e muita sede. Eu abri essa igreja com tanto ânimo.
E Deus superou minhas expectativas naquela noite, porque o que a gente viveu foi muito especial. Lembra daquela irmã que estava sentada aqui, que eu cheguei, fui direcionado a levar uma palavra para ela? Olha, Deus está tirando o seu choro de tristeza por um choro de alegria. Ele troca esse choro essa noite. Amém. Aí de novo, ela sentada de lá, eu sentado de cá, tinha poucas pessoas aqui na parte da manhã, acho que tinha umas 8 pessoas nesse momento. E de novo, leva outra palavra lá para ela. Eu falei, pronto, agora quem está ficando doido é eu, não é possível. E eu fui. Falei para ela, nessa nova estação sua, Deus está mudando os seus olhos naturais para olhos espirituais. Você não vai precisar confiar mais na sua visão natural, porque Ele está te dando novas perspectivas espirituais. E saí, sentei aqui, passou um tempo. Ai, Deus é muito engraçado. Ela chegou em mim, colocou assim o dedo na minha cara, sentou na minha frente aqui. Deixa eu te falar uma coisa. Eu não costumo fazer isso, mas vou falar para edificar a sua fé, que é a mesma coisa que eu estou fazendo aqui essa noite, tá? Estou falando para edificar a sua fé. Ela chegou em mim e falou assim, sabe aquela hora que você foi ali orar por mim? Eu tinha tido uma visão muito maluca. Eu tinha tido uma visão aqui de uma forma tão louca que eu nunca tinha visto antes. E eu virei para Deus e falei assim, Deus, isso só pode ser coisa da minha cabeça, eu estou ficando doida. Mas, se for o Senhor mesmo, fala com o Gui vir aqui falar comigo. E detalhe, ficou massa, né? Ela disse que em menos de 2 segundos que ela terminou de falar, eu levantei, fui lá e falei sobre a visão espiritual, que era o novo, para a nova estação dela. E aquilo mexeu muito comigo. Quando ela falou aquilo, eu já fiquei assim, meu Deus do céu, que isso? Aí ela foi e falou assim, não, mas calma. Quarta-feira, quando você falou aquela palavra para mim, de tirar meu choro de tristeza e trocar por um choro de alegria, você não sabia. Porque praticamente ninguém sabia, e eu não tinha te falado. Mas já fazia alguns dias que eu estava chorando diariamente, todas as noites, e não estava conseguindo nem dormir. E eu creio mesmo que aquela palavra era para mim naquele momento. Você foi usado por Deus para levar aquela palavra. E cara, se isso não te encoraja a querer mais de Deus, tem alguma coisa de errado. Tem alguma coisa de errado. Porque não é sobre a gente, é sobre... Você percebe que às vezes aquela palavra de encorajamento que eu senti de levar para ela pode ter transformado a vida dela. Você percebe que tem pessoas assim lá fora que às vezes a sua palavra vai impedir ela de se suicidar. Você percebe o poder da transformação que você carrega. O poder de restaurar casamentos. Mudar destino de crianças, de jovens. Tem que ser gerada uma revolução espiritual dentro da gente. E eu confesso que desde que eu vim para Nova York, eu estou aqui desde o segundo culto da Lagoinha, e essa igreja gerou uma revolução espiritual dentro de mim. Eu seria muito hipócrita de falar que essa revolução começou depois de um evento que eu fui, não. Começou desde o primeiro dia que eu pisei dentro dessa igreja. Desde o primeiro contato que eu tive com a Sam e com o Neto. E não é só eu. Pega qualquer um dos voluntários, pega qualquer um da liderança aqui que caminha perto deles verdadeiramente. Eles são levantados para transformar vidas. Eles são levantados realmente para fazer a diferença nessa nação e nas nações do mundo. Eles estão transformando tantas casas, só que eles têm o alcance deles. O que Deus colocou para você alcançar? Você está alcançando? Você está pelo menos tentando? Eu quero te encorajar, gente, porque Deus tem gerado em mim, eu achava que eu amava ele, sabe? Mas depois de ver tanta entrega desse casal, eu vi que tinha como amar mais a presença de Deus, eu vi que tinha como amar mais a palavra de Deus, eu vi que tinha como buscar muito mais do que eu tentava fazer. E Deus me levou num lugar onde hoje eu sou fascinado pela presença dele. Ele me deixou encantado com a glória dele, com o mover dele. E é assim que eu quero que você saia daqui essa noite. Encantado com a presença de Deus, fascinado com o mover dele. Porque ele quer te usar. Ele te levantou para ser testemunha dele. Ele tem tanto para fazer através da sua vida, gente. Tanto. Agora eu vou começar a pregar. Amém? Amém. Tem alguém aí que me dá uns 5 minutinhos ainda? Ixi, 5, 10, 15, 20. Amém, Deus. Obrigado, Senhor. Quando eu senti de estar falando a respeito de revolução espiritual,
algo que caminhava muito próximo disso era a respeito de testemunha. E eu fui procurar no dicionário o significado de testemunha. E eu fui ver que é uma pessoa que assiste a um ato a fim de atestar a veracidade ou validade legal. Eu sou advogado lá no Brasil, estou tentando legalizar meu diploma e tudo mais aqui também. E a gente sabe legalmente o poder que tem uma testemunha. Eu já vi casos que uma testemunha mudou a história da sentença. Tem pessoas aí fora que estão sentenciadas para morrer. Tem pessoas aí fora que estão sentenciadas para matar. Você testemunhando a coisa certa de Deus na vida delas, você muda essa sentença. Você muda essa história. Então vamos ver o que a Bíblia fala um pouquinho a respeito de sermos testemunha de Jesus. Olha o que fala lá em Apocalipse 19:10. Gente, tá rolando um monte de coisa aí fora, né? Guerra e tudo mais. Aí quando a gente fala de Apocalipse, já até assusta, né? Meu Deus, fim dos tempos. Amém, amém, crente, Jesus está voltando. Quer ir para a glória não? Eu quero. Amém. Então vamos ler Apocalipse. Apocalipse 19:10. Eu não sei se é esse mesmo. É esse mesmo, perdão. Então, caí aos seus pés para adorá-lo. Mas ele me disse, não faça isso. Sou servo como você e como seus irmãos que mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi essa frase eu não entendi nada. Falei, hã? Falei, Deus, será que eu estou com TDAH? Será que eu estou com alguma coisa? Não estou entendendo nada. O que isso significa? Peguei o chat GPT, joguei lá. O que significa isso? Aí na hora eu senti o Espírito Santo me cutucando. Você vai perguntar para uma máquina em vez de perguntar para mim. Eu tenho a revelação da palavra. A palavra revelada. Rema. Você vai perguntar para uma inteligência artificial. É muito útil, gente. Use tudo que está no seu alcance. Todas as ferramentas. Só não esqueça de usar a presença de Deus. E cara, como eu fui ministrado naquele momento, porque eu entendi tudo que eu estou falando para vocês aqui hoje, que através dos nossos testemunhos nós temos poder de encorajar vidas, que através de testemunhar, você coloca para mim de novo, irmão, por favor, olha o que fala aqui, o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Quando a gente está testemunhando a respeito do que Deus fez na sua vida, você está praticamente profetizando o que Ele é capaz de fazer na vida da pessoa também. Você carrega algo de muito importante quando você vive um milagre de Deus, uma provisão, uma maravilha, um cuidado que seja. E Deus te chamou para ser testemunha dele, não sei se você sabe. Isso daqui não é responsabilidade só de quem prega não, gente. Não é responsabilidade só de voluntário, de líder. Vocês foram chamados para isso. Olha o que fala lá em Atos, Atos capítulo 1, do 4 ao 8. Atos 1, versículos do 4 ao 8. Certa ocasião, enquanto comiam com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas espere pela promessa de meu Pai, do qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? Ele lhes respondeu: não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu para a sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Você percebe? Você foi convidado para ser testemunha de Jesus em todos os cantos. Lá era a Judéia, confins da terra. Você está em Nova York, irmão. Tem lugar melhor para Deus te colocar hoje? Talvez você ache que seu lugar eterno vai ser aqui. Não, vai ser no céu. Mas não tem lugar melhor para você estar agora do que aqui. Não tem lugar melhor para você estar do que nessa casa essa noite. Eu creio mesmo que essa palavra não é só para mim, porque isso aqui me confrontou muito. Eu oro para que essa palavra seja para cada um de nós. Que Deus gere
esse chacoalho espiritual, essa revolução espiritual dentro de nós, para a gente causar também uma revolução espiritual lá fora. Porque não é sobre aqui dentro, é sobre dentro da sua casa, é sobre dentro da sua mente, dentro do seu coração. E isso mexeu muito comigo, porque eu lembro a primeira vez que eu escutei o Todd White falando a respeito de alguns milagres bíblicos. Eu estava lá no meu quarto, no Brasil, estudando. Eu tinha mais ou menos uns 18, 19 anos. Estava estudando para a prova da OAB, para me tornar advogado lá no Brasil. E eu lembro que eu estava já saturado de estudar. E eu senti o Espírito Santo falando assim: você já está estudando há tantas horas, tantos dias, qual foi a última vez que você ficou tão dedicado assim à minha presença? Na mesma hora eu peguei meu caderno, fechei ele, abri meu YouTube, coloquei uma palavra aleatória e fiquei lá no chão do meu quarto. E foi uma palavra a respeito de testemunho, igual essa aqui essa noite. Só que ele não estava trazendo só testemunhos dessa realidade nossa. Ele falou assim: gente, não quero falar sobre as coisas que eu faço, porque você pode não acreditar no que eu estou fazendo. Eu quero falar sobre um Deus que já fez. Pega a Bíblia lá agora, vai em tal lugar, vai ver o milagre do fluxo de sangue, vai ver milagre de pão caindo do céu, vai ver mar sendo aberto, vai ver tudo o que está escrito na Bíblia de milagre e maravilha. São muitos. Pois é o mesmo Deus, de ontem e de hoje. Os homens, será que são os mesmos? As mulheres, será que são as mesmas? Porque o Deus é o mesmo. Cara, aquilo mexeu tanto comigo. Eu prostrei ali no chão do meu quarto e comecei a clamar por ele de uma forma que eu nunca tinha clamado. E ali eu tive a primeira experiência assim, palpável, com a presença do Espírito Santo. Minhas mãos começaram a tremer tanto, formigar tanto, que eu fiquei louco com aquilo ali. Eu falei: o que é isso aqui? Eu saí correndo de lá, fui direto para a igreja, encontrar meu líder na época. E a gente ficou lá conversando sobre isso. Mas aquilo lá me marcou. Porque naquela noite eu ouvi sobre testemunhos que transformaram vidas. Eu falei: cara, não está limitado para esse cara. Ele cura gente que está na cadeira de rodas. Ele faz pernas que estão mais curtas alongarem. Ele está transformando cidades. Ele está trazendo um impacto tão grande. Pai, não é sobre uma pessoa. Se você levantar 50 assim, imagina um impacto. Se você levantar 1000 assim, imagina um impacto. Se você levantar milhões assim, imagina um alcance. Assim como eu falei para aquele irmão, o nome dele era Paulo. Gente, olha o alcance que Paulo tinha na época, olha o alcance que Jesus tinha na época. Era limitado, porque eles não tinham avião, eles não tinham carro, não tinham metrô, não tinha internet. Olha as ferramentas que Deus colocou na sua mão. E eu falo por mim, o que a gente tem feito com elas. Eu quero me posicionar muito mais. Eu quero ser muito mais incisivo em levar a presença de Deus. Gente, tem que gerar isso em nós. Uma revolução espiritual. Que essa noite seja marcada por uma revolução dentro de vocês. Que você saia daqui doido pela presença de Deus, querendo mais dele. Mais dele. Porque está tudo disponível. Tem pessoas lá fora precisando da sua vida. Eu fiquei pensando que se eu não tivesse ouvido aquele testemunho naquele dia, depois de anos tentando caminhar na igreja, quando é que eu ouviria algo daquele jeito? Porque dentro das igrejas não estavam sendo pregadas esse tipo de palavra. Dentro de várias igrejas você pode já ter ido, você não tem visto milagre, você não tem visto manifestação do poder do Espírito Santo, igual a gente viu aqui falando agorinha lá em Atos. Como eu sou feliz, como eu sou grato a Deus por essa casa, por essa igreja, porque aqui a gente vê isso. Oh, sim, aqui a gente vê. Se você não viu, você pode vir mais nos cultos então, porque você vai ver também, gente. Aqui a gente vive isso, aqui dentro e lá fora. Entender essas realidades foi o que gerou uma revolução espiritual dentro de mim, foi o que me gerou um encantamento por Deus, uma vontade, uma fome, uma sede muito maior, sabe? Algo que trouxe uma mudança, mas uma mudança profunda e interna, que começa dentro da gente. E essas revoluções internas, elas começam dentro de nós, mas elas transbordam. Elas refletem em sua vida diariamente. E eu parei para começar a escutar recentemente sobre vários avivamentos que já tiveram nas nações. E como Deus já levantou tantos avivalistas, sabe? Tantos. Mas nenhum dos que Ele levantou eram homens de pouca oração. Nenhum dos que Ele levantou eram pessoas que se entregavam parcialmente. Eram pessoas que se entregavam por inteiro, assim como a gente começou cantando aqui com essa música antes de eu começar a ministração. Eram pessoas que estavam ali aos pés dele, diariamente entregando tudo, querendo que Deus transformasse não só aqui dentro,
mas que isso transbordasse. E eu fiquei tão encantado com esses caras. Eu falei, olha esses nomes, olha essas nações tocadas, meu Deus. Horas de adoração, pessoas caindo lá de fora da igreja. Que é isso? Que mover sobrenatural. E Jesus mais uma vez me trouxe a revelação de que não era sobre esses homens, era sobre a presença dele. Você conhece algum revolucionário espiritual maior que Jesus? Alguém que começou com 12, hoje são quantos? Você faz parte desse time. Você foi levantado como um guerreiro espiritual para trazer essa revolução espiritual. Quero te convidar a viver isso diariamente na sua casa. A Bíblia fala para a gente não se conformar com esse mundo, mas para a gente ter uma renovação da nossa mente. A palavra do grego que é usada é metanoia. É literalmente uma transformação por inteiro. Algo que só mantém a sua essência. Sabe qual é a sua essência? O que fala lá em Gênesis. Você foi criado à imagem e semelhança dele. Essa é a sua essência. Se hoje tivesse que ser transformado tudo na sua vida, tudo em você ser literalmente moldado novamente por Deus, você seria moldado ao padrão dele. Porque você foi criado à imagem e semelhança dele para refletir a glória e a presença dele. Hábitos mudam, sua vida é transformada, sua mente é restaurada quando você dá liberdade para o Espírito Santo agir. Ele é um gentleman. É um gentleman. A Bíblia menciona que ele está à porta e bate. Ele não arromba a porta. Você do lado de dentro dá liberdade. Entra, Deus, vem fazer morada na minha vida. E como Deus transforma, isso é tão magnífico. A gente está aqui já há uns 60, 70 dias, orando 3 horas da manhã praticamente. Já tem um tempo bom. E antes de ontem eu fiquei feliz demais de escutar que vai ser até Jesus voltar. Amém, Deus. Amém. Porque para pensar. Onde você já esteve 3 horas da manhã na sua vida? Nossa, eu já estive em tantos lugares, meu Deus. Às vezes me dói até de lembrar. Eu fico pensando, nossa Deus, como eu queria ter te encontrado antes. Como eu queria ter encontrado a minha esposa antes. Como eu queria ter minha vida transformada antes. Mas eu vejo também que aquilo que eu passei foi necessário para trabalhar meu caráter, foi necessário para hoje eu poder curar pessoas que também estão lidando com situações semelhantes, principalmente os jovens que a gente está à frente. E eu fiquei pensando em quantas madrugadas eu me encontrei nas ruas, entregue a prazeres que não me saciavam. E depois que eu encontrei prazer na presença dele, todo o resto perdeu o valor. E nessas orações de 3 horas da manhã, isso começou a me revelar que isso é realmente um estilo de vida. Não sobre orar de madrugada. É sobre, assim como o Mário foi muito bem usado aqui, é orar diariamente o tempo todo sem cessar. É você estar no seu carro, entenda que enquanto você está aqui, é como se o Espírito Santo fosse realmente uma pessoa sentada ali do seu lado. Usufrua da presença dele. É tão bom quando a gente está com uma companhia agradável do nosso lado, né? Trocar uma ideia, conversar, você se sentir à vontade com as pessoas. O quão à vontade você tem se sentido na presença de Deus. O quão íntimo tem sido o seu relacionamento com Ele. Eu fiquei pensando, eu falei, cara, isso é um hábito que a gente tem que ter. Porque diariamente quando a gente está nas ruas, principalmente aqui em Nova York, que a gente vê uma diversidade gigante de culturas, a gente vê pessoas que jogam seu tapetinho ali no chão, no meio da Times Square, no meio das ruas, se ajoelham e estão lá, orando para o seu Deus, que tem ouvidos e boca, mas não escuta e nem profetiza, e está lá. Mas cadê os cristãos que deveriam estar também ajoelhados e prostrados ali, em nome de Jesus? Cadê esses hábitos que a gente tem que colocar em nossas vidas? É para gerar uma revolução espiritual, é para gerar uma fome a ponto de você chegar no seu irmão aí do lado e falar assim, cara, vamos mobilizar essa igreja, vamos para Times Square todo mundo orar e profetizar e curar. É isso. Deus não te chamou para esquentar banco. Isso foi a primeira coisa que eu escutei nessa igreja, gente. Eu achei bom demais. Eu falei, amém, Deus. Então não vamos esquentar não. O que é para a gente fazer? Servir no welcome? É para fazer o que for. Arrastar a cadeira. Limpar o chão. Mas faça tudo para a honra e glória dele. Você percebe o quão o seu dia é precioso? Porque através do seu dia, quantas vidas podem ser alcançadas? E quantas foram? Amém. Amanhã você tem mais uma oportunidade. Hoje você ainda tem oportunidade.
Cada segundo é precioso. E Ele é dono de todo o seu tempo. Amém? Eu sei que essa semana, acho que antes de ontem, teve uma ministração do Neto nas 3 horas da manhã que foi mais forte que o comum para mim. Ele falava de Pedro, na pesca maravilhosa. E essa oração das 3 horas da manhã, ela foi terminar quase 3h40. E como eu não queria que terminasse. Aquilo falou tanto comigo que eu fui pro quarto com a minha esposa, a gente estava na sala. Aquilo lá chacoalhou tanta gente ali na cama que a gente levantou e falou, vamos pra sala. A gente não pode cochilar, não pode pescar, porque de vez em quando eu confesso, a gente está lá assim, ó. Para quem já viu os stories da minha esposa, ela me filma direto no ônibus e no metrô dormindo. E eu tava lá assim, cochilando, e ela, vamos pra sala agora, que palavra. E a gente foi, e aquilo lá pegou a gente com tanta força que eu não consegui dormir. Eu não consegui dormir mesmo. Deu 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, quase na hora de eu ir para o trabalho, eu fiquei virado. E assim como eu falei para vocês, onde você estava 3 horas da manhã, alguns anos atrás? E Deus ministrou muito forte em mim. Quantas noites você virou na minha presença? Porque no mundo você já virou várias. E hoje a gente está falando sobre isso. Revolução espiritual. É sobre algo diário. Porque se você não alimenta, se você não aduba essa semente, que a gente está aqui, ó, jogando, quarta, sexta, sábado, GC, todo dia, tem gente aqui que manda mensagem um para o outro quase todo dia, gente, se você não aduba essa semente, se você não alimenta essa fome e sede que a gente tenta gerar em você, não adianta. Esse culto aqui, não é para você, desculpa, so sorry, é para Deus. Se você vem para uma igreja com busca de se alimentar mais, isso aqui é um suplemento, igual uma proteína que você pode tomar na sua casa. Mas isso daqui não é um alimento completo que você precisa. Porque um alimento, você se alimenta de 3 horas, você se alimenta diariamente, você pega outros nutrientes. Quero te encorajar hoje a ter uma revolução espiritual gerada dentro de você. Saia daqui com mais fome, mais sede. Seja num God Bless You, seja num Jesus Love You, mas não se contente com pouco. Porque Deus tem muito para fazer através de você. Que essa palavra seja uma palavra que gere ousadia no seu coração, que gere uma fé ainda mais profunda, uma vontade por mais de Deus. Eu vou falar para a banda já subir, para parecer que a gente está acabando. Eu amo essa frase do nosso pastor. É boa demais, gente. É a melhor forma de encerrar um culto. A última passagem que eu queria ler com vocês, antes de eu poder encerrar aqui definitivamente, ela está lá em Atos 20, capítulo 20, versículo 24. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Perceba que não tem nada mais importante que você poderia fazer. Não é sobre um título, não é sobre uma convocação para um ministério, não é sobre uma profissão, não é sobre uma cidade, um espaço geográfico, não é sobre uma promoção no seu emprego. Não tem nada mais precioso que você poderia fazer do que ser uma testemunha de Jesus. Olha o que fala aqui: todavia não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, desde que eu termine a corrida e complete o ministério do Senhor Jesus que me confiou. Testemunhar do Evangelho e da graça de Deus. Que a gente saia daqui hoje cheio dessa vontade de testemunhar mais de Deus. Eu queria convidar cada um de vocês a ficarem de pé para a gente encerrar nosso culto. Tudo que eu tenho é teu, Cristo. Tudo que eu sou é teu, Filho. Minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu.
Você acabou de acompanhar uma das nossas mensagens. Eu quero aqui deixar mais 2 opções de mensagem para você, que eu tenho certeza que vão tocar na sua casa, na sua família e na sua vida. Vai aparecer aqui do lado, você pode clicar, eu tenho certeza que você vai ser abençoado com isso. Quero também convidar você a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho da notificação para você não perder nada daquilo que temos vivido. E se você de alguma maneira quer fazer parte daquilo que temos vivido como igreja local, eu quero convidar você a lançar a sua semente. Vai aparecer aqui também um QR Code que você pode lançar a sua semente. Faça a sua parte, venha viver tudo aquilo que Deus tem feito nessa igreja e através dessa igreja nessa cidade. Que Deus abençoe a sua vida. Lagoinha, Nova York. Welcome to the Nun.